ouvintes, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Irmãos do Ideal Espírita, que acompanham uma Rádio Fraternidade, a emissora do bem. Vamos, neste programa, finalizar a leitura do capítulo 3º do livro Nas Voragens do Pecado. Recordam-se que no programa anterior encerramos a narrativa, a leitura, comentando a respeito da importância do culto cristão no lar das criaturas. E estava Carlos Felipe exatamente realizando no seu castelo, através de uma assembleia numerosa, composta pela sua família, pelos seus funcionários, agregados e simpatizantes da região, da posição reformista da Igreja, uma assembleia ou uma reunião onde os princípios de Jesus eram relembrados, especialmente o Sermão da Montanha, o código de moral que toda a humanidade deveria observar, pois que, se cada um de per si observasse os princípios do Sermão da Montanha, especialmente onde Jesus sintetiza toda a lei e os profetas, amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, e fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, todos os nossos problemas, todas as nossas desditas seriam eliminadas e viveríamos em perfeita harmonia. Viveríamos em paz, nos solidarizando em nome de Deus. Muito bem, mas enquanto estava Carlos Felipe e todos os seus amigos reunidos no salão, ecoou subitamente ao segundo andar, onde se situa o salão das pregações, o badalar alarmante da sineta do pátio. Rumores confusos, insólitos, aterrorizadores, gritos de alarme e desespero, ladridos de cães, relinchar de cavalos, o ruído característico de patadas apressadas no lajedo, como se uma tropa invadisse a propriedade, entrechocar de ferros, tal se um assalto se improvisasse à pressa, acompanha o alarme da sineta, a qual em dado momento silencia, como se aquele que a agitasse se visse impedido inesperadamente de continuar a fazê-lo. E tudo levando a crer aos fiéis surpreendidos que algo estarrecedor se verificava à entrada do castelo. No salão, como de resto geralmente acontecia com as edificações muito antigas, as janelas, conquanto avantajadas, eram inacessíveis, raramente permitindo fácil contemplação para o exterior, não só por apresentarem peitoris muito largos, como ainda por se localizarem em plano muito elevado, quais janelas de prisão, a menos que alguns degraus removessem a dificuldade, visto que, por sua vez, o salão de que tratamos era construído vários degraus abaixo do nível comum do referido andar, dando antes ideia de um anfiteatro, o que impediu alguém de, no momento, espionar para o exterior para ver do que se tratava. De início, Carlos procurou não se preocupar com o confuso alarido de que ele chegava amortecido, e continuou com a palavra explicativa que em seus lábios eram análises maviosas e profundas, a construírem horizontes novos na mentalidade religiosa daqueles que o ouviam. Mas, elevando-se o bulício, como que se machadadas violentas depredassem portas, permitindo arrombamentos, as pessoas presentes se ergueram, alvoraçadas e pávidas, estabelecendo-se então, em contida desordem, porquanto aterrorizantes suposições, que ninguém se encorajava de definir,
estamparam-se nos semblantes transfigurados e lívidos de todos. Ele suspendeu então a exposição sublime do sermão da montanha que fazia, e pelos seus olhos espirituais ou através dos refolhos da sua mente harmonizada com o bem e o dever, uma visão singular desenrolou-se. A cena patética do Calvário, onde o mestre Nazareno expirava, como que se desenhou no âmago de suas possibilidades psíquicas, e um doce murmúrio, provindo dos confins do invisível, repercutiu harmoniosamente em suas próprias vibrações, assim restabelecendo a serenidade em seu espírito. Recordou: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, descendo os degraus da tribuna que tão honrosamente ocupara, exclamou sereno para os que o rodeavam: tende bom ânimo, irmãos, Jesus estará conosco. Soou o momento do nosso supremo testemunho. Lembremo-nos dos primeiros cristãos, que por amor à palavra do Mestre morreram sorrindo e cantando à frente dos leões. O Senhor, nesse instante, honra-nos com a glória do martírio por seu nome. Conhecemos a sua verdadeira palavra. Estaremos, portanto, preparados para sabermos morrer, perdoando àqueles que nos ferem. Voltou-se por um momento em direção a Lavínia e murmurou como que para si mesmo, os olhos alagados de pranto: minha pobre Ruth, que será de ti? Não concluíra, porém, tão tocantes palavras com o próprio pensamento, e uma pajem da portaria entrou na sala desvairadamente aterrorizado, bradando: o castelo está invadido pela soldadesca. Tropas do governo e da igreja estão em busca de huguenotes. Mas antes mesmo que Carlos ou outro qualquer circunstante pudesse pronunciar uma única palavra, eis que soldados entram no recinto, tornado sagrado daquele momento em diante, tendo à frente um jovem capitão hérculeo e belo, com as insígnias da Igreja de Roma e do Sr. Conde de Guise, e cuja espada se conservava desembainhada. 10, 15, 20 oficiais militares com uma cruz branca aplicada ao peito entram no salão bradando em reboliço. Uma explicação de Charles. Os oficiais e soldados implicados no massacre de São Bartolomeu traziam como distintivo uma grande cruz branca aplicada sobre o peito. Que heresia, hein? Que hipocrisia. Muito bem. Mas bradaram os soldados diante daquela assembleia assustada e com medo: será para a glória de Deus e honra da Igreja. Muito pálido, mas sereno, certo de que viviam ele e seus fiéis os últimos instantes sobre a terra, Carlos Felipe avança para o jovem que se destacava como chefe da tropa e exclama com brandura, mas revelando também alto cunho de dignidade: Senhor, eu, Carlos Felipe de Bretecourt de la Chapelle, sou responsável por essa assembleia dirigente que sou deste núcleo de aprendizes do Evangelho do Cristo de Deus. Deixai que sigam em liberdade esses pequeninos, que nenhum mal praticaram, e prendei-me a mim, que sou um responsável.
Por um instante fugaz, o belo capitão cruzou o olhar com o jovem doutor Huguenote e pareceu indeciso, como se algo em sua alma ou em sua subconsciência o detivesse em advertência suprema. O mesmo olhar, breve e desvairado, relanceou ele pela família de La Chapelle agrupada em torno do seu amado primogênito, detendo-se, porém, um instante na Condessa Carolina. Carlos, esperançado, ia tentar algumas palavras na expectativa de mercês para quantos o rodeavam. Mas não pudera nem mesmo articular qualquer monossílabo a mais, porque Luís de Narbonne, pois era ele o comandante da tropa invasora, já levantara o braço e, empunhando a espada em sinal a seus sequazes, branindo na convicção de que cumpria um sagrado dever religioso. Cumpri o vosso dever, irmãos. Será para a glória de Deus e honra da Santa Igreja de Roma. E uma espada trespassou o coração do jovem pastor reformista, que cai banhado em sangue, mas a expressão serena, os olhos como delicados numa visão celeste. E como se os céus desejassem simbolizar naquele instante o móvel augusto do martírio, a Bíblia, que ele trazia em mão, cai aberta sobre o peito, tingindo suas páginas, o sangue quente e palpitante de que seu coração aberto corre em borbotões, alagando os tapetes. Gritos desesperados ouvem-se então. Estabelece-se pavoroso pânico, todos desejando em vão escapar do salão, furtando-se às atrocidades que adivinham nas fisionomias alteradas dos invasores cruéis. Ao lado de Carlos caem seus pais que correram a socorrê-lo. Um trucidamento macabro fere-se naquele amplo recinto que momentos antes se beneficiava ante as dulcíssimas vibrações evocadas pelo sermão da montanha e em cuja atmosfera parecera deslizar, distribuindo bênçãos e encantamentos espirituais, o vulto amoroso e protetor do Nazareno, através da pregação eficiente do servo fiel, sacrificado no cumprimento do dever. Um por um tombam mortos, trespassados por lanças, machados ou espadas, os irmãos de Carlos Felipe, suas cunhadas, seus sobrinhos, os visitantes do dia, os tributários e vizinhos que haviam ocorrido ao dever dominical para com o Criador. Todos desarmados, incapazes de empunharem armas assassinas, por bem quererem observar as recomendações do Evangelho que respeitavam. Aprisionados num recinto de difícil escoamento, cercado em todas as saídas por uma soldadesca feroz, aqueles pobres huguenotes, mais verdadeiros cristãos do que mesmo adeptos de Lutero ou de Calvino, não lograram, aliás, tempo sequer para raciocinarem sobre os meios de se furtarem aos massacradores. Uma cunhada de Carlos, abraçada aos 2 filhos de tenra idade, prostrada de joelhos, pede misericórdia para aqueles rebentos de seu coração, os quais, aterrorizados, se agarram ao seu pescoço, chorosos e trêmulos, enquanto vem um pai carinhoso também ao lado, varado por uma lança. Como
A resposta, porém, a tão patética súplica, a infeliz mãe vê perfurados pela mesma lança os dois filhinhos amados, antes de ela própria, sobre seus corpos ainda em convulsões, tombar igualmente trespassada, louvando a Deus pela felicidade de com eles também morrer, pelo amor de Jesus Nazareno. E a tais horrores presidindo o belo capitão da fé, impassível, pálido, talvez emocionado, senho carregado, uma grande cruz branca aplicada no peito, os escapulários, a Eucaristia sobre ela, fanático religioso na verdadeira expressão do termo. Era esse o capitão da fé, Luigi Narboni, que comandava aquele massacre tenebroso. 2 horas depois, abandonava o castelo com sua tropa de fanáticos mercenários, prosseguindo a caçada aos huguenotes pelas demais povoações vizinhas, fiscalizando sempre se os trabalhos, entre aspas, corriam normalmente. Atrás, porém, ficavam a morte, a depredação, o incêndio, searas e moinhos devastados, trágico escarmento a quantos ainda ousassem pretender sobrepor a reforma aos dogmas e imposições de Roma. E permaneceriam as consequências de tantos horrores estigmatizando sua consciência através dos séculos, até que expungidas fossem as máculas de tantas iniquidades, sob méritos penosamente adquiridos pela via dos sofrimentos e do verdadeiro bem. E aqui nós terminamos a leitura do 3º capítulo. Gostaríamos de fazer um breve comentário. Hoje, quando vemos a nossa dificuldade em prestar o nosso testemunho diante de Deus, diante de Jesus ou para Jesus, tão amplamente abrandado até pelo próprio progresso das criaturas, pois hoje não temos tantos sacrifícios corporais de cristãos, a não ser em países ainda em que o karma coletivo é pesado, ficamos imaginando a galhardia, a coragem desses cristãos do início, sacrificados, vendo seus filhos morrerem ao lado de si, como essa mãe, por exemplo, da narrativa final. Ainda assim, não se preocupavam em odiar as criaturas, como preparou Carlos Felipe aquela assembleia. Para esse testemunho, eles davam de si, por si, pelo amor do Cristo. E hoje, chamados a pequenos testemunhos, nós, os chamados irmãos bem formados, renovados na fé, pela bênção do esclarecimento da doutrina espírita, por exemplo, temos ainda muita dificuldade, o que demonstra, como disse um mentor espiritual, que estamos muito longe da angelitude, muito mais perto ainda da pedra, da brutalidade. Chico Xavier, um querido amigo de todas as almas que precisavam ser rendidas pelo amor de Deus, dizia: Jesus hoje não nos pede mais arroubos de valentia. Ele não nos pede que subamos, por exemplo, o Monte Everest de joelhos. O que ele nos pede é coisa simples, apenas que nos amemos uns aos outros. Apenas que possamos dar a nossa doação pequena
para o extraordinário concerto do bem que um dia irá vigorar no planeta Terra. No próximo programa, já estaremos lendo o capítulo 4 dessa narrativa. Observem, então, os meus irmãos, que Luís de Narbonne, o capitão da fé, acaba de decretar a sua desdita que somente através de muitos séculos de sofrimento ele poderá apagar. Observe também que esses espíritos de escola que ali estavam naquela assembleia certamente irão cumprir um papel muito importante na própria redenção de Luís de Narbonne e os seus sequazes. Muita paz, que Jesus nos abençoe e até o próximo programa.